Boa noite, seguidores, simpatizantes, os notificados aí do canal Perfil mtrajano.esporte. Estamos aqui inaugurando esse novo espaço, Happy Hour Esporte, para a gente trazer aqui uma forma de resenha, os assuntos da semana, com um convidado especial, surpresa, o programado. Hoje, como é o primeiro, conversei aqui nos bastidores, fiz umas sondagens aqui de multidisciplinaridade, pessoas ligadas ao esporte, aos simpatizantes, admiradores, alguém que possa fazer uma resenha aí, passando no bar, naquele boteco virtual, já que se dirigir não beba, se beber não dirija. A gente pode ir de casa, ou de onde tiver, fazer uma conexão aí legal, fazer um bate-papo descontraído aqui, sobre algum tema que marcou a semana aí. Como num bom boteco de bar, eu peguei aqui um rascunhozinho, um guardanapo, peguei aqui na mesa uma caneta, e aí puxei alguns temas aqui que chamaram a atenção essa semana. O primeiro deles aqui foi a questão do futebol feminino. Como qualquer esporte, podemos vencer, podemos perder, podemos empatar, e no campeonato podemos ser eliminados, podemos avançar de fase, mas parece que a cobrança sobre o futebol feminino parece que é diferenciada. Em todos os esportes você tem modalidades masculina e feminina, mas parece que no futebol feminino parece que é uma cobrança aí, algumas pessoas levam para o campo muitas vezes político ideológico, postura, leva até muitas vezes com uma conotação até que não deveria estar misturada com o esporte, porque esporte se perde, se ganha, se empata. E aconteceu, não deu, houve os preparativos, as meninas deitaram, é um momento de transição entre a velha guarda, a velha geração e a nova. É normal que aconteçam essas coisas. E assim como no futebol feminino nacional, a gente tem que apoiar cada vez mais e que os clubes invistam no feminino dos seus clubes, independente do tamanho do clube. Em qualquer esporte, temos que ter aí homens e mulheres. A gente fala em condições de igualdade para o esporte, para as normas, para as leis, para a prática, sim, socialmente falando. Muitos questionam muitas vezes a questão do mercado, a questão dos salários, premiações, mas a gente sabe que o mercado não é tão simples como as pessoas pensam. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma simplicidade na medida em que ele precisa da lei da oferta e da procura. Precisa quem compra o produto ou o serviço. E isso, a questão de valorização, é uma coisa natural do mercado. Não é imposta porque a gente quer pagar mais, que tem que se pagar mais. Mas é o que a audiência está dando, o que o interesse da população está tendo. O interesse independente é uma questão de despertar de consciência e sensibilização para que a valorização um dia chegue igual ao do masculino. Mas não se trata de uma questão de gênero, de machismo, feminismo, é uma questão mesmo de mercado. Assim como no vôlei feminino, no vôlei masculino, hoje tem condições de igualdade, tênis masculino, tênis feminino. Você tem a Fórmula 1, que a gente não vê mulheres ainda, mas a gente torce para ver. A gente vê no basquete masculino e feminino, você vai comparar uma NBA masculina com outros ramos de outras áreas, não sei aí, alguém pode me corrigir se eu estiver errado, se tem uma NBA feminina, e por que não se questiona também, já que é o principal esporte dos Estados Unidos, o futebol americano, o Super Bowl, por que a gente não vê mulheres jogando também, já que a gente fala tanto de igualdade. Então é uma coisa muito natural, países que investem muito em berço na escola, diferente do Brasil, que tem que matar um leão por dia no bom sentido, né, longe do animal, para se ter um espaço. Mas isso aí é uma coisa que se querem tornar um pé de igualdade forçado. Mas a gente luta para que cada vez mais, e a gente está no caminho certo sim, de se tornar um esporte bem competitivo. O programa Comporte-se aí está chegando aí com um convidado bem surpresa, bem parceiro. Ele vai nos dar o prazer e o luxo de fazer essa inauguração aqui do Happy Hour Esporte. Nada melhor, Hugo Minas, programa Comporte-se, do que abrir essas portas aqui dessa inovação na área esportiva com um amigo jornalista. Que coisa boa. Junto com o jornalista seria um atleta, né? Mas como não consegui um atleta ou algum dirigente esportivo, tem que ser um jornalista, porque o jornalista ele tem uma visão da comunicação, do entendimento, melhor que a do engenheiro, né? Com certeza. Seja bem-vindo, meu amigo. Aqui hoje o tema é livre. Enquanto você estava
chegando aí, eu fiz que nem num bom boteco, eu pedi ao garçom aqui um guardanapo e comecei a traçar com a caneta Bic aqui, já fazendo um merchandising, né? Uns temas da semana aí que chamaram a atenção da gente, que se você quiser falar, fique à vontade. Eu fiz uma introdução rápida aqui sobre o quanto a gente torceu e valoriza o futebol feminino, mas como qualquer esporte, a gente pode ganhar, perder, ser eliminado ou avançar, né? Uns temas que eu sempre venho à cabeça, futebol, vou deixar uma pergunta no ar aí para quem entrar e responder. Futebol tá ficando chato? Se você é um bom apreciador de futebol, que eu não sei qual é o seu clube, não sei se é Bahia, se é Vitória, mas a gente respeita. Essa questão da arbitragem, muita gente fala que o VAR, com as avaliações milimétricas dele, veio para tirar a resenha do futebol, porque a discussão do VAR era se foi ou não foi impedimento. Essa semana a gente teve Marcelo aí, o lateral esquerdo do Fluminense, que é um cara do bem, da boa, acertou sem querer um colega, acabou fraturando a perna do adversário. A questão do streaming aí no futebol, né? O streaming veio para ficar, para tirar a concorrência da mídia clássica, né? É um dos temas aqui que eu puxei, né? Fair play no futebol, a questão da ética. Dá certo o fair play no país da malandragem, no país da lei de Gerson. Você que gosta daquelas piadinhas de duplo sentido, vou passar a bola para você, viu? Segura aí, lá ele. Eu que agradeço, obrigado. Eu sei que você não bebe, mas eu tô aqui, e é viu? bom, né, Você assim... pedir licença a você, quando você fala, eu vou tomar um golinho, viu? Que cada um bebe água aqui. Exatamente. Mas hoje eu tô liberado só na sexta-feira mesmo. Também tô aqui. Mas se apresente aí, meu amigo, o seu programa Comporte, qual o objetivo do programa, sua formação, se joga aí. Eu que te agradeço o convite, eu sou Hugo Sorriso, sou jornalista, sou professor, escritor, repórter, inclusive daqui a pouco eu tenho uma live, então estou passando aqui rapidinho. Pode fazer seu e só para te agradecer mesmo, Trajano. Vamos falar. Massa. Daqui a pouco eu vou fazer uma live aqui no programa Comporte, 8 horas da noite, com o psicólogo Péricles Andrade, sobre zona de conforto. Então, saia aí da zona de conforto, realize seus objetivos, esse é o tema da live, todos convidados. Esse tema, Trajano, do esporte, eu acho que são pontos que às vezes sempre existiram, né? E aí vem chamando a atenção da gente, que é justamente para a gente tratar, para a gente refletir, para a gente, analisar mesmo a situação. Assim, chegar ao ideal vai ser muito complicado, mas acho que na vida também é assim, quando muitas coisas que a gente vem vendo hoje, inclusive a violência e tal, tem muitas violências que já estavam debaixo do tapete, que sempre existiram, né? E aí, agora é que está tudo muito visível, parece que o tapete está tão cheio que não dá para esconder mais. Aí aparece. E aí nos proporciona, e nem a gente, acho que o povo que ficou, tá todo mundo com alergia, não aguenta mais botar a coisa debaixo do tapete, aí estoura com muita facilidade. E aí isso faz um convite para a gente refletir. Então, assim, quando a gente olha assim, a violência contra a mulher, por exemplo, no passado, e que era tudo escondido e tudo, e hoje tem uma delegacia própria, a gente vê que o mundo está evoluindo. E no esporte também, né? Assim, essa visibilidade do futebol feminino que você trouxe aí no início, a questão do VAR, a gente queria tanto a questão do VAR, né? Assim, de acabar com assim, lances difíceis. Aí a gente, com o VAR, a gente vê aí o escândalo que teve das apostas, então, assim, as manipulações dos jogos. Então, assim, tudo isso a gente está num processo ainda de libertação de tudo isso. Então vai chegar um momento que assim, o futebol feminino vai ter a mesma visibilidade do masculino, e como você falou, é um processo. A derrota, ela faz parte do processo da vitória. Ninguém que começou ninguém está participando agora de um campeonato e já tendo o título, não. Ninguém. A derrota, ela faz parte. Para você olhar o que é que precisa ser mudado,
treinar, o que precisa ser, né, fortalecido. Eu li, fica até um livro bacana aí, acho que você, não sei se você já leu, que é um livro do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro. Ele traz uma reflexão muito bacana, né? Assim, ele com a visão de técnico, um pouco da história dele, e o quanto que, assim, os benefícios do esporte, né? E tem uma coisa que, assim, que até tem a ver com a zona de conforto, que eu vou conversar daqui a pouco, que é o seguinte, ele conta que um dia o filho dele, o Bruninho, que também é jogador de vôlei, ele chegou para falou: pai, hoje eu acordei com preguiça de treinar. Aí Bernardinho falou assim: meu filho, tudo bem, você acordou com preguiça. Eu só quero te lembrar que um dia a menos de treino é um dia mais distante da realização do sonho. Ele só falou isso. No livro, eu acho que o Bruninho continuou com preguiça, mas a consciência apertou. Então, assim, a gente está nesse processo. E no futebol é a mesma coisa. As coisas surgindo, vai tendo a visibilidade. Quando teve o acidente da Chapecoense, teve aquele boom do futebol, no sentido de que está todo mundo no mesmo barco, que nós somos umas carniças, que o avião pode cair a qualquer momento, que ninguém está livre. Aí houve aquela paz no futebol, né? Assim, dentro do campo, porque é aquela coisa do companheiro e tal, que naquele avião poderia ser qualquer time. E aí, só que isso, assim, como brasileiro, como, né, assim, no esporte mundial, mas principalmente no Brasil, a gente parece que vai esquecendo, né? Aí parece que volta tudo da estaca zero. E aí, assim, essas coisas vão surgindo que é para chamar atenção mesmo, né? Assim, ainda tem muito machismo na TV, na própria comunicação, assim, eu acho que a mulher é algo, assim, bem, assim, acho que a mulher assumindo, a gente entra numa área, assim, evolutiva, sabe? Assim, o homem tem o seu potencial, só que a mulher tem, assim, o mesmo potencial administrativo, vamos dizer assim, só que com o toque feminino, né? Então, assim, ainda tem muita assim, na cabeça de muito homem, é melhor não dar muito espaço, porque toma. Então, assim, existe também a insegurança de quem está na frente. Então, até com o nosso Bahia, né, eu sou Bahia também, até assim, até que ponto o dinheiro e a venda para o Manchester City favoreceu o time? Porque o time está uma bosta. Então, assim, qual é o investimento que o Manchester está fazendo? Contratações, mal gerido, mal treinado. Isso, então, muito assim, valor, até que ponto? Era melhor não ter Manchester City. É muito valor para pouco futebol. E outros clubes aí estão mostrando igual, que estão muito melhores que a gente. O Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, está na primeira parte da tabela, com 10 pontos na frente do Bahia, né? E o que é o Cuiabá em termos de, com todo respeito, em termos de títulos, né? Mas enfim. Não, é isso. Então, assim, é uma reflexão muito bacana, mas que a gente esteja ciente que a gente está num processo, né? Esse processo não acabou ainda. E assim, eu acho que o mais assim, importante, aí eu assim, até puxo um pouco também para o lado nosso, né, de autoconhecimento e tal, é o que tudo isso vai me ensinar, né? Assim, o lance que você falou do Marcelo, eu vi a imagem forte, eu acabei nem assistindo a cena toda, só vi que foi algo com o Marcelo, só que isso traz uma reflexão dos cuidados que a gente precisa ter também. Eu tenho certeza que foi sem querer, mas assim, mesmo assim, essa coisa que assim a gente, o controle das emoções, né, a questão do treinamento, do ver que a disputa é meio campo, é no campo, sabe? Que não é assim, que assim, aquele outro jogador do outro time é irmão, Colega, ele não tem nenhuma disputa fora disso. Não é profissão. Isso, então assim, são pontos que o esporte vem trazer, né? Que o esporte vem, que assim, ó, tá treinando, a gente tá treinando. Então, assim, o que o Brasil
assim, você falou da seleção feminina, no primeiro jogo, eu gostei, assim, lógico que contra a França foi um jogo bem, a gente já esperava Equilibrado, né? dificuldades, mas a Marta não jogou. E a Marta, assim, ela continua uma grande jogadora, mas ela não está como 100% como estava. Ela foi mais para dar apoio Então, assim, moral o ali, primeiro a questão da jogo liderança, a questão da foi... dinâmica. O que eu gostei, Trajano, o que eu gostei foi que a seleção estava jogando bem sem dependência dela. É diferente da seleção atual com Neymar sem Neymar, entendeu? Então, assim, eu acho que isso a gente precisa assim, tirar esse peso, e a derrota vem para isso. Agora, com a Marta aposentando, às vezes a técnica, a CBF, as jogadoras começam a perceber que elas estão importantes, que aquele peso em cima da Marta vai ser dividido e que elas precisam fazer assim, elas precisam assim do empenho de fazer a parte delas mesmo para poder seguir, para poder treinar mais, a parte de grupo também. Então, assim, eu acho que esse momento foi aquele ponto de que, ó, nós temos capacidade, sim, é possível, sim. E aí agora foi só a primeira parte, a segunda vem agora, que vai ter a Olimpíada, vai ter outra Copa do Mundo. Então, assim, arrumar mesmo. Tudo isso faz parte do sucesso, sabe? E acho que isso que a gente... tem gente que desiste antes, e não é para desistir. Porque às vezes está perto, às vezes está muito perto. Então, assim, eu acho que esse tema assim, de concentrar no esporte eu acho maravilhoso, porque é algo que está na vida de muita gente, inclusive hoje de manhã, eu estava com o Gustavo Castellucci, né? E assim, eu fui lá na Rede Bahia, e aí a gente ficou lá conversando com ele um pouquinho, ele até vai abrir agora um curso sobre jornalismo esportivo, muito bacana, assim, também. Então, assim, como assim, o esporte está presente na nossa vida, a gente tem muito que aprender, não só com o esporte, mas como o esporte na vida da gente, sabe? Então, assim, assim eu tenho, e assim, ó, Trajano, o próprio VAR, tem ser humano ali, Sim, velho. sim. Tem ser humano com seus defeitos, fictíveis, que estão ali, às vezes, torcendo pro Flamengo, que às vezes é na cara ali. Então, assim, chega a dar agonia, mas é aquela coisa de assim, o futebol, é a mesma coisa a STF, Exército, tudo que a gente ouviu aí, todas as expectativas para órgãos que são humanos, são homens. Então, assim, lógico que a gente vai torcer por um futebol transparente e tal, mas que dá raiva às vezes, dá raiva, mas assim, o aprendizado, não só pro esporte, mas também a gente traz pra gente também. Eu acho que isso é bem... Mas o tema é maravilhoso, velho. Você tocou num ponto aí, só para fazer um contraponto aqui no bom sentido, claro. A gente vai emendando esse bate-papo. Eu sei que a gente está com um horário bem restrito, limitado, mas vamos aproveitar ao máximo esse tempo. Você falou uma coisa importante aí, uma coisa puxa a outra. Quando você falou aí da questão que a gente tem que tratar o esporte como esporte. A gente fala tanto é uma diferença entre equidade e igualdade. São coisas diferentes. Perante a lei e as normas, a gente trata com igualdade. Mas a equidade é considerar as diferenças naturais, fisiológicas. Não se trata de ser um superior e outro inferior. Existem limitações e vicissitudes, é uma palavra bonita que a gente tira até do espiritismo, né, da evangelização. E aí, quando você falou da questão que existe intrínseca, sim, que é de berço, a gente cresceu num país, por exemplo, eu sou goleiro de futebol de salão. Vou dar um exemplo aqui. Eu cresci, bem pequeno, ouvindo aquelas piadinhas, mas eu soube me defender com elegância e firmeza. Mas eu sempre ouvia aquelas piadinhas. Você é maluco, vai pro gol. Você tá no gol porque você não joga bem na linha. Você tá no gol porque você... O que é o país do Garrincha, do Pelé, do Zico? Então eu cresci ouvindo isso. Meus ídolos era Fidjol, Dassaiev, né? Era Zoff da Itália, era Manga do Brasil, né? Era Arconada, fantástico, goleiro da Espanha,
Já nos anos 90 ali, peguei Prodome, os goleiros brasileiros aqui fantásticos até hoje, Fábio, do Cruzeiro, tá no Fluminense, acho um goleiraço, 42 anos em plena atividade, sabe? Aqui no Bahia teve um tal de Sidmar, que era um paredão, Rodolfo Rodrigues, no Vitória, para não dizer que eu não falei do Vitória, Dida, fantástico, sabe? O Vasco teve Cássio, que a velha geração aí não vai entender nunca, né? Paulo Vitor do Fluminense, e aí vai. Mas a gente tem aquela cultura. Aí você traz aquela questão da piadinha. Quando você falou das piadinhas, eu me lembrei aqui, para não falar só de futebol, aquele país da piada pronta. E você, como jornalista, você sabe, pessoal do humor negro, da piada, da misoginia velada ou mesmo explícita. Vou dar exemplo. Olimpíadas. Não me lembro agora que ano foi. Que aquela... Não sei se foi com o Mauro Remage, era atleta de velocista. Mas não sei se Mauro Remage também arremessava a vara, ou foi uma outra lá. E aí a mulher, de repente, teve uma confusão lá que perdeu a vara. Virou piada. Cadê a vara da mulher? A mulher perdeu a vara. Naquele sentido mais pejorativo e venenoso. Diego Hipólito, que sempre está aquela questão da sexualidade, que é uma coisa de cada um, a gente não tem nada a ver com isso, sabe? Ele até lançou um livro, não sei o quê, que assumiu, aí começou as piadas, quem não sabia, não sei o quê. Rapaz, a gente tem que focar o cara enquanto atleta, enquanto num país tão sofrido, que não tem a mesma educação americana, e nos Estados Unidos, o esporte está associado às boas notas, né? A carreira esportiva ali na faculdade, no colégio, que eles chamam de college, que é as faculdades, a school, né, que é a escola, estão associados à questão de um bom desempenho no esporte. É por isso que os Estados Unidos tem a questão boa de medalhas. Já na China, na Coreia, já é outra história. Japão é mais o rigor, a disciplina. Os Estados Unidos também tem. Aí você pega o Michael Phelps. Michael Phelps, o processo de Michael Phelps é duro, é árduo, ele chegou por merecer, para não falar de outros. Mas quando você vem aqui para o Cielo, no Brasil, que também é desculpa o termo, é um puta nadador, mas a caminhada de Cielo é mais difícil. Tem que treinar em piscinas melhores, tem que ir para os Estados Unidos treinar, porque as condições que o Brasil oferece, não dá. Robson Caetano e outros tantos aí, né? Que quando você vai para os bastidores, esses caras, para conquistar o que eles conquistaram, começou ali em São Caetano do Sul, não sei o que e tal, mas eles se aprimoraram e se alavancaram em escolas modernas. E aí teve o lance de Diego Hipólito que caiu de bunda. Uma falha, o cara treina 12 horas por dia e na Olimpíada errou, caiu de bunda. Poxa, eu não acho nada engraçado. Esse cara mal dorme, esse cara, como você falou aí, os atletas que a gente vê aí, Marcelo Negrão, Giba, você pega aí Hortência Paula, pega qualquer ídolo desse. Eu não conheço eles pessoalmente, mas eu já vi reportagem, documentário. Se você conversar com eles pessoalmente, você vai ficar espantado com o número de lesões que eles já tiveram, quantas dores eles já tiveram, quantas cirurgias de ligamento eles já tiveram. Mas a gente só enxerga a medalha, a gente só enxerga o pódio, a gente só enxerga, mas a gente não sabe o que eles passaram financeiramente, quantas coisas eles renunciaram, para no final virar um país de piada pronta. Perdeu a vara, caiu de bunda. Não acho isso engraçado. Eu posso rir até, às vezes, com todo respeito, dos americanos, canadenses, japoneses, mas o Brasil sofre tanto para chegar ali que a gente tem que comemorar. Sim, não é síndrome de cachorro vira-lata. A gente tem que comemorar os terceiros lugares, os quartos lugares. Na tábua de tabelas, o Brasil ficou em 10º. Na outra, o Brasil ficou em 14º. Estou dando um exemplo aqui, nem me lembro da colocação. Mas tem que celebrar. Talvez daqui a uns 50 anos, o Brasil esteja ali entre os 5, junto com China. Olha a Rússia, comunista, socialista, com mão de ferro. Estava dentro dos primeiros, porque prezava a disciplina. Aí que eu falo, né? Independente do regime, a disciplina é uma coisa boa. Não aquela regime de, como tinha os treinadores aí, né? Que batiam nos atletas. Aí também tem nada a ver bater nos atletas. Aquela Nádia Comaneci, a biografia de Nádia Comaneci, aquela fantástica ginasta, meu Deus do céu,
Ela deixou de morar no país dela, foi morar nos Estados Unidos. Mas o processo que fez Nádia Comaneci chegar a ser o que ela era é uma história sofrida, é uma história de muita luta, sabe? Daquela coisa da misoginia, de tratar ali a atleta como objeto, né? E aí, só para passar a palavra para você, a questão do VAR também, você falou, tem um ser humano por trás, sim, tem muita tecnologia também. Por que o VAR no Brasil demora mais do que o VAR de outras ligas mais importantes? Será que o pessoal daqui é mal treinado? Dizem que não, dizem que a gente é mal treinado. O problema é que o VAR daqui, as arbitragens, é uma hipótese, se questiona muito a lisura, se questiona muito sei lá, o que é tendencioso para esse ou aquele clube, ninguém sabe, muito se questiona. A arbitragem brasileira, a gente que acompanha, ela realmente ela precisa de uma renovação, com todo respeito aos mais velhos, mas acho que não pode ficar na usura do dinheiro, tudo tem um ciclo, e a gente vê pessoas apitando aí de teimoso, né? Com relação ao VAR, só para não me alongar demais aqui, o VAR veio com uma ideia boa, a ideia inicial uma bola com chip, entra, não entra, mas aí decidiram uma coisa, mas como você falou, o VAR veio para resolver problemas capitais de cartões injustos, foi pênalti, não foi pênalti da área, trocar o cartão amarelo pelo vermelho, sabe? Uma agressão fora do lance da bola, que a câmera pega. O VAR leva para isso. Agora, o que tem estragado o VAR aqui no Brasil, eu como futebolista, eu acho que é o exagero do preciosismo. Eu acho que tudo na vida, a gente na engenharia aprende muito isso, limite de tolerância, margem de segurança, a gente lida muito com isso. A gente, a resenha da semana aí, né? Teve os lances aí, gerou muita reclamação tanto teve um lance até de Paraná e Flamengo, e teve um lance anulado de Gabriel Barbosa. Eu não sou nenhum fã adepto de Gabriel Barbosa, não. Ele também não é fogo se cheire para mim, não gosto dele. Mas ele, como um atleta, é um grande jogador. Mas teve um impedimento que foi marcado pelo VAR, que futebol não está dizendo. Futebol, bola nos pés. O VAR marca impedimentos de projeção de peitoral, marca a projeção do cotovelo que estava na frente, do braço do calcanhar do outro, oposto. Essas coisas eu sou contra. A recomendação nova é assim: se não é conclusivo na linha, vale o que o árbitro achar. Eu nem gosto de chamar de juiz. Juiz para mim é direito. É o que o árbitro decidir em campo. Trajano, mas o VAR veio para corrigir o olho humano. Sim, mas tem coisa que, como você disse, é humana. Eu acho que a resenha tá... Eu vou falar uma coisa muito forte agora, muita gente pode até não gostar, mas eu acho que o efeito humano, ele tá também na falibilidade, na falha. Foi, não foi, acho que foi, não foi a resenha. Não, o lance foi anulado porque o cotovelo do cara estava mais projetado alguns milímetros do que o calcanhar do outro que estava ao contrário. Isso aí, para mim, me desculpe, Hugo, não é mais futebol. E essa frase, não é mais futebol, eu ouvi de Filipão, que é um cara super experiente, super campeão. Eu já vi isso de outros treinadores também aí, não esqueci o nome agora, mas tem vários treinadores que estão reclamando. O VAR tem que ser mais tolerante em relação a essa coisa da distância. Os 5 centímetros, 2 centímetros, essa coisa milimétrica. Eu já vi um gol de Gilberto ser anulado contra o Grêmio no ano retrasado, no jogo de volta lá, antes do Bahia cair. Um gol foi uma pintura, onde a coruja dorme. Chutou a bola de fora da área, fez aquela curva, igual o de Everaldo agora aí contra o Grêmio. E o gol foi anulado porque o VAR viu ele dando uma meia volta assim, sabe? Juro pra você, foi coisa de 1 centímetro. Quer dizer, você anula a pintura do gol, do lance mágico, ele estava sem marcação, porque ele voltou do impedimento 1 milímetro, ou não, 5 centímetros. Quer dizer, essas coisas tem que acabar. Essa mesma FIFA, desculpa se eu me alongar demais, mas assim, essa mesma FIFA, que é outra coisa também, que a FIFA é muito conservadora, mas ela erra muito ainda. Eu vou dar cartão amarelo para um jogador que está levantando a camisa, que tem outra por baixo, e que tem assim, eu amo meu filho, eu amo meu pai, eu amo Jesus. Poxa,
Dá cartão amarelo pro jogador por isso. Você tirar a camisa e mostrar os peitos, vá lá. Questão de pudor. Você tirar a camisa e mostrar lá uma questão política, também vá lá. Algo ofensivo contra a família e as mulheres, vá lá. Mas tirar o jogador mostrar a camisa, te amo meu filho que nasceu. Te amo Jesus. Eu te amo que seja Oxalá, Orixá, alguma religião dele. Isso não ofende ninguém. E o árbitro, ele é orientado a dar cartão amarelo para isso. Aí, como o Felipe Melo também uma vez falou, o jogador vai comemorar com a torcida. Aí tem um jogo de torcida única. Essa semana, o Luciano do São Paulo, na casa do Corinthians. É a torcida única por causa da violência. Luciano, o futebol, você sabe muito bem, é aquele momento emocional ali, poxa, rivalidade, Corinthians e São Paulo. Aí você vai lá na casa do Corinthians, lotado, e faz um gol. O cara quer extravasar. Aí, às vezes, você vai exigir respeito no momento da emoção, sabe? O que ele fez? Chutou a bandeira e puxou a camisa assim, apontando para a torcida do Corinthians. Aí o jogador do Corinthians tomou uma dor, vão lá, não sei o que e tal. E aí o juiz vai lá e dá amarelo para ele. É bem diferente de você estar na casa do São Paulo e comemorar o gol em cima do escudo do São Paulo. Aí já é ofensivo. Então, essas coisas assim, sabe? Que a resenha do futebol tá ficando chata. Felipe Melo disse uma vez: futebol tá muito chato. Uma coisa é provocar a torcida, incitar. Outra coisa é você extravasar. Mas, enfim, você acabou puxando aí vários temas, Além de né? tudo isso, Trajano, não, assim, tudo isso, assim, a gente está nesse processo, né, de reflexão. Então as coisas vão explodindo, que é para chamar atenção mesmo, para a gente tocar no assunto, para a gente refletir, para a gente conversar. E assim, o VAR, ele, assim, é igual ao Congresso. Ele, assim, ele tem um lado que representa tudo que está ali. Assim, se ele, quando é jogo no Rio com o Flamengo, eles mudam a imagem para dar um impedimento que não existiu, quando é outro time. Então, assim, isso tudo, assim, começa assim, entendeu? Porque isso vai chamar atenção, cria várias situações, mas, assim, isso vai dando oportunidade para a gente olhar o que sempre existiu no futebol para que seja tratado. Por isso que eu falo, a gente está nesse processo, né? Assim, vai chamar, vai discutir, vai ter briga, assim, assim, até para que cada um veja também a sua cota de responsabilidade, né? Sabe aquela coisa assim, a mesma coisa que você falou aí de juiz, o juiz que ele dá uma, assim, chega numa audiência de custódia e libera um irmão, assim, falando que é porque está na lei, isso aí é a interpretação do juiz. Sim. É a interpretação do juiz, ele às vezes nem lê nada. Ele ouve mais do que o advogado de defesa, que ele acha que faz o trabalho dele de pesquisar, porque se fosse alguma coisa com a filha do juiz, ele ia mandar para cadeia perpétua. Sim. Então, assim, isso aí é porque quer lavar a mão, Conveniência, e aí quer, né? A conveniência, né? Isso. Então, assim, isso acontece no futebol também. Eu prefiro não assumir essa responsabilidade, por isso que o bandeirinha, a regra é que ele seja frouxo, de ele só levantar a mão de impedimento depois que o lance terminar. Aí já virou bagunça, sabe? Então, assim, já viu que foi impedimento, levanta logo. Porque é para não evitar, porque se chegar no gol, aí que dependendo dos ânimos, então, assim, são essas questões que vão estar surgindo, que é para a gente refletir, não só no futebol, mas como em qualquer outro esporte. Eu estava assistindo agora de tarde um jogo que é o futevôlei. Está tendo um campeonato de futevôlei, campeonato brasileiro de futevôlei. Então, assim, tendo mais espaço, sabe? Então, assim, isso é bacana e que mostra que assim, a gente não pode desistir, não. E o esporte está passando por esse momento mesmo, de reflexão, Você foi cirúrgico aos agora. poucos. Você foi cirúrgico. Você foi no ponto agora certinho. Eu penso igualzinho. Aí é que entra a questão do bom senso, né, Hugo? A questão
é daquele filtro. A gente brinca, a gente valoriza. A gente sabe que o futebol, qualquer outro esporte, é cada vez mais profissionalizado. Só que o futebol, como é paixão nacional, não é amor nacional, né? É paixão nacional. E como toda paixão, a gente fica cego. A gente esquece que aquele jogador ali tem família, tem um profissionalismo. O futebol, pra gente, é um lazer, é uma forma de extravasar, xingar, botar pra fora, com respeito. Não cabe mais nos dias de hoje ir pro estádio e ficar gritando fulano, não dá pra caber mais isso. Ainda se procede, né? Ainda vai. Mas, assim, não cabe mais ofender alguém, chamar pela cor, por exemplo, né? Seu japa, seu china, seu negro, essas coisas não cabem mais. Você está em público, tem câmeras, é o politicamente correto, às vezes é chato, o jogador treina, o jogador tem CLT, o jogador tem contrato, não só no futebol. Mas que aqui, porque a gente está falando aqui, viu? Estende a qualquer esporte. A gente está falando do futebol aqui porque é o mais popular. Nos Estados Unidos tem a NBA americana, tal. Eu estava comentando antes de você aparecer que eu não conheço a NBA feminina. Não sei se tem, né? Eu só conheço a masculina, né? Mas ninguém exige que tenha uma feminina. Mas o basquete feminino é muito forte americano, sabe? A gente vê, por que a gente não vê um futebol americano com mulheres? Aí você pode, futuramente pode ter. A gente já tem boxe feminino, o nome dela, aquela bonita, aquela loura, né? Honda, né? Que é uma mulher bonita, talentosa e que luta muito, né? A gente até brinca assim, lá bater na Honda, né? Você pode até bater na Yamaha, mas na Honda você né? Essa Honda com R. E assim, acho bacana, tem menina que desde pequeno nasce pra brigar mesmo, e é melhor ela botar pra fora no esporte com disciplina, com arte marcial, do que sair brigando aí luta livre com a mãe. Aí que entra, né? Você como evangelizador, você sabe, né? Às vezes a mãe pode perceber que o filho ou a filha é muito agressiva, ou tem dificuldade de socializar. Bicho, esporte é o melhor que tem. Porque esporte, quando feito por um professor responsável, ele vai trabalhar isso aqui, ó. É a mente. Ah, mas eu vi ali que o MMA, o UFC é muita porrada, mas é porrada com respeito. Eu não gosto do UFC. Respeito quem gosta. Mas eu não gosto de ver octógono com marcas de sangue no chão. Para mim lembra a época do gladiador, a Roma antiga, né? Mas enfim, gosto é gosto. Também não. Mas aí é aquele filme Gigantes de Aço com Hugh Jackman, com aquele menino. Eu já vi aquele filme umas 10 vezes, já chorei 10 vezes. Porque todo filme que tem menino e até aquela relação de pai me emociona muito, né? E Gigantes de Aço mostra no futuro em que o boxe foi proibido, né? O boxe, pelas pancadas na cabeça, e o mal de Parkinson, ele tem vários gatilhos, mas a porrada é uma delas. Que eu diga Muhammad Ali, né? Ele poderia ter o mal de Parkinson com ou sem o boxe. Oi. Já sei o nosso Vou precisar horário, ir, né? viu? Não, tranquilo. Vamos fazer as considerações finais. Dá tempo de fazer as considerações finais? Nesse apanhado aí, futebol feminino. Dá. Faça suas considerações finais aí. Desde já eu agradeço aí gentilmente. Obrigado pela participação no primeiro Happy Hour Esporte. Espero que seja o primeiro de muitos encontros. Obrigado, meu amigo. Não, vamos junto. Eu que agradeço o convite. A gente perceber que a gente está num processo de mudança e as coisas vão precisar acontecer mesmo para poder, justamente para a gente ver que estava existindo e mudar. E isso tem acontecido aí em vários esportes e que a gente só assuma, né, essa responsabilidade de iniciar essa mudança, né, de reflexões como essa, diferenciadas, sem aquele ódio todo. Mas esse é mesmo uma reflexão básica. Obrigado pelo convite. E reforçando que daqui a pouco, 8 horas, eu estou no programa Comporte-se para a gente conversar sobre zona de conforto. Vou estar com o psicólogo Péricles Andrade, todos os convidados, mandem perguntas, fiquem à vontade.
daqui a pouco aqui no programa Compostos. Viu? Eu já estou indo para Eu lá. também. Muito boa noite, obrigado. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus aí, viu? Obrigado, Trajano. Até a próxima. Boa noite, Érica. Boa noite a todos aí. Obrigado pela participação. Estamos junto aí com o Hugo Minas, jornalista, repórter agora, né? Treinado aí por uma equipe boa da TV Bahia e companhia. E vamos junto, meu amigo. Vamos em frente. Obrigado aí, viu? Boa noite, fica com Deus. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Boa noite. Fica salvo aí no GTV.